Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a sequência 2, as aulas 7 e 8. Resolução de problemas utilizando significado de funções. Objetivos de aprendizagem: interpretar situações, problemas descritas por funções apresentadas por meio dos seus diferentes registros de representações e analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis e resolver problemas envolvendo significado de dependência entre duas grandezas. Estamos na apostila Aprender Sempre, volume 3, na página 89. Habilidades: compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! A atividade 1 é da AP de 2017. O cabelo humano cresce num padrão contínuo de crescimento conhecido como ciclo de crescimento. Sabendo disso, Nair, em janeiro, após ter cortado o cabelo, resolveu acompanhar o seu crescimento e assim registrou todo o mês em um gráfico suas medidas. Então, quando começou o crescimento do cabelo de Nair, ele já estava com 3 centímetros. Passado o mês, foi para 4, alguma coisa. Passado 2 meses, chegou perto dos 6 centímetros. Passado 3 meses, 7 e pouquinho. 4 meses, está entre o 8 e o 9, e depois de 5 meses, registrou 10 centímetros. Então, depois de 5 meses, estava com 3 centímetros, foi para 10 centímetros. Então, aumentou 7 centímetros. A representação algébrica do comprimento do cabelo de Nair registrada no gráfico pode ser expressa por qual função? Então, o que a gente pode observar? O cabelo de Nair estava de imediato com 3 centímetros e depois de 5 meses, ele cresceu 7 centímetros, porque 10 menos 3 é 7. Então, Nair registrou o comprimento de 3 centímetros após o corte. Notou que seu cabelo cresceu 7 centímetros em 5 meses. Então, 7 centímetros dividido por 5 meses, logo foi 1,4 centímetros por mês. Então, a função do cabelo do crescimento de Nair é C igual 3 centímetros mais 1,4 por mês. É a alternativa C. 2. Um estacionamento cobra 12,40 por 2 horas e mais 3,50 por cada hora que ultrapassar as 2 primeiras horas. Então, são 12,40 fixo, que é essas 2 primeiras horas, mais 3,50 por cada hora. A. Qual é a expressão algébrica que representa a situação? Então, vamos lá. O Y vai ser o preço que eu vou pagar nesse estacionamento. Eu sei também que o 12,40 é um valor fixo por as 2 primeiras horas do estacionamento. E eu vou ter que somar esses 3,50 por hora. E a hora a gente vai colocar como X. Então, a expressão vai ficar Y, que é o preço a pagar, é igual a 12,40, que é as 2 primeiras horas, mais 3,50 por hora. Então, vai ficar Y igual 12,40 mais 3,50 vezes o X. B.
Qual é o custo de 6 horas de permanência nesse estacionamento? Então, agora eu vou ficar 6 horas nesse estacionamento. Então, eu vou pegar a minha expressão algébrica e no lugar do x, que é o tempo, eu vou substituir por 6. É uma expressão algébrica. Primeiro eu multiplico, depois eu somo. Então, eu vou fazer 3,50 vezes o 6. 3,50 vezes o 6 é R$21. E 12,40 mais 21, eu vou pagar, com 6 horas de permanência, R$33,40. O custo por 6 horas de permanência nesse estacionamento é de R$33,40. 3. Uma empresa de aplicativo de transporte utiliza as seguintes regras matemáticas para calcular o valor a ser cobrado do cliente ao final da corrida. Então, vamos lá. Ele cobra R$ 8,90 pelo preço de partida pela bandeirada. Então, é um preço fixo. Entrou no transporte, já paga R$ 8,90. E R$ 1,90 por quilômetro rodado. Cristiana quer ir do seu apartamento até o seu local de trabalho. A distância do percurso é de 31 quilômetros. Qual é o valor que Cristiana vai ter que pagar pelo serviço de transporte do aplicativo? Então, vamos montar a minha expressão. É R$ 8,90 mais R$ 1,90 por quilômetro rodado. Então, como vai ficar? Y igual a 8,90 mais 1,90 vezes o x. O x é o quilômetro rodado. No lugar do x, eu vou substituir o quilômetro que a Cristiana vai ter que percorrer. Então, vai ficar 8,90 mais 1,90 vezes o 31. Primeiro, eu vou multiplicar 1,90 vezes o 31, que vai sair 58,90. Agora, 8,90 mais 58,90, ela vai pagar R$ 67,80. 4 é da AP de 2019 adaptado. O meio de transporte aéreo tem aumentado a cada ano. E nas linhas de transporte aéreo, o avião mais utilizado é o Boeing 737, que, desde seu primeiro voo, em 9 de abril de 1967, já transportou mais de 7 bilhões de pessoas. Essa aeronave possui motores movidos a querosene de aviação, que consomem 2.800 litros de combustível por hora de voo. Observe o gráfico de consumo de combustível de um Boeing 737 durante o voo. Então, vamos lá. 1 hora de voo, 2 horas de voo. Então, 2 horas de voo, ele tem um consumo um pouquinho mais de 5.000, porque 1 hora de voo é 2.800 litros. Então, 2 horas é 2.800 vezes o 2. 3 horas de voo, 4, 5, 6, 7, 8 horas de voo. Considerando o preço do litro do querosene a R$ 3,30, qual é o valor gasto em combustível em um voo com duração de 3 horas? Bom, então, o Boeing vai voar 3 horas. Eu sei que 1 hora é 2.800 litros. O que eu vou ter que fazer? 2.800 vezes a quantidade de horas. No caso, são 3 horas. Então, vai ficar 2.800 vezes o 3,30, que vai dar 9.240. Agora, esses 9.240, um voo com duração de 3 horas, vai ficar 9.240 vezes o 3, que dá R$ 27.720. 5.
Saresp de 2019 adaptado. Um atleta saltou de um trampolim posicionado a uma altura de 4,7 metros em relação ao chão. Esse salto descreveu uma trajetória parabólica, como apresentado no desenho abaixo. Então, surgiu uma parábola, o salto desse meu atleta. Se é uma parábola, é uma equação do segundo grau. E a equação que descreve a trajetória desse salto em relação ao sistema de coordenadas apresentado nessa figura é dado por y igual menos 0,5x ao quadrado mais 2,5x. Pergunta: a altura máxima h aproximada que o atleta alcançou em relação ao chão foi, então ele quer saber essa altura aqui, ó. E essa altura aqui é o vértice do y. Então, primeiro, para eu achar o vértice do y, eu tenho que achar primeiro o delta. Então, eu vou colocar a fórmula aqui, y igual menos 0,5x ao quadrado mais 2,5x. Lembrando que o A é menos 0,5, o B é o 2,5 e o C eu não tenho, é uma equação incompleta. O C é igual a zero. Substituindo na fórmula do delta, delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, vai ficar B ao quadrado é 2,5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 0,5, vezes o C, que é 0. 2,5 ao quadrado é 6,25. E menos 4 vezes menos 0,5 vezes o zero é zero, porque todo número multiplicado a zero é zero. Então, o delta é igual a 6,25. Jogando na fórmula do y do vértice é igual menos delta dividido por 4 vezes o valor do A. O delta é 6,25. Com menos vai ficar menos 6,25. E aqui embaixo, 4 vezes o valor do A. O A é um número negativo, que é menos 0,5. Coloca dentro do parênteses. Então, agora eu vou fazer 4 vezes 0,5, que vai dar menos 2. Menos com menos dá mais. 6,25 dividido por 2 dá 3,125. Então, o que a gente pode afirmar? Que 3,125 é o y do vértice, mais 4,7, que é essa distância aqui. Então, o que a gente achou? A gente achou essa primeira parte da minha parábola, mais 4,7, então, a altura até o chão foi de 7,825 metros. 6. A professora Aline possui um terreno no bairro Morro Doce, em São Paulo, e quer construir um estacionamento. A frente do terreno já está murada. A Aline vai construir apenas 3 muros e o total da área do terreno é de 1.500 metros quadrados. Então, a área do terreno é de 1.500 metros quadrados. A Aline fez um orçamento e possui recursos para construir 100 metros de muro, conforme mostra a figura. Então, olha, aqui é o valor do x aqui, que é o mesmo valor do x aqui. E aqui é y, um valor desconhecido. Pergunta: qual será a área máxima do terreno que a professora Aline vai conseguir cercar? Bom, eu sei que é o seguinte, aqui é x e aqui é y. E eu sei que eu preciso de uma área de 1.500 metros. A área, vocês sabem que é base vezes altura. Então, ó,
calculando o perímetro do terreno. E perímetro é a soma de todos os lados, então, calculando o perímetro do terreno, fica x mais y. Os três têm que dar igual a 100, porque ela só tem 100 metros de muro, o recurso para construir só 100 metros de muro. Então, eu tenho x mais y igual a 100. X mais x dá 2x. 2x mais y igual a 100. O 2x tá positivo, passa para o outro lado, vira o quê? Negativo. Então, y é igual a menos 2x mais 100. Essa é a minha fórmula do y. Se eu for substituir o y para calcular a área do terreno, agora vamos calcular a área do terreno, que é base vezes altura. Então, é base, a base, no lugar do y, eu vou colocar o menos 2x mais 100, vezes a altura, que é o x. Aqui eu vou fazer a distributiva, menos 2x vezes o x, menos 2x ao quadrado, e 100 vezes o x mais 100x. Então, isso daqui virou uma equação do segundo grau, menos 2x ao quadrado mais 100x. Dentro dessa equação do segundo grau, eu vou achar o vértice do x. Então, eu vou substituir na fórmula do xv. O valor, a fórmula do xv é menos b dividido por 2 vezes o valor do a. Sabendo que o b é 100 e é menos b, então vai ficar menos 100. E o valor do a é menos 2, então vai ficar 2 vezes menos 2. Então, 2 vezes menos 2 é menos 4, então vai ficar menos 100 dividido por menos 4. 100 dividido por 4 é 25, menos com menos dá mais. Então, o valor do x é 25. Então, ó, eu tenho 25 aqui e eu tenho 25 aqui. Bom, ainda não acabou, porque eu tenho que achar o valor do y. Então, vou jogar na outra fórmula do y, aquela que a gente descobriu aqui. Vou colocar ela aqui, que é menos 2 vezes o x mais 100. Eu acabei de descobrir que o x é 25. Então, vai ficar menos 2 vezes o 25 mais 100. Menos 2 vezes o 25, menos com mais dá menos. E 2 vezes o 25 é 50. Então, vai ficar menos 50 mais 100. Eu devo 50 e tenho 100, fico com 50 reais. Então, o valor do y é igual a 50. A área, então, desse terreno da professora Aline é base vezes altura. O 50 é o valor do meu y e o 25 é o valor do meu x. Então, vai ficar 50 vezes o 25. Então, ele tem uma área de 1.250 metros quadrados, onde que ela vai poder construir o teu muro. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.